Amém. Deus abençoe as nossas crianças. Vamos estar abrindo a palavra de Deus, queridos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso de número 23. A palavra de Deus vai nos dizer assim, 1 Coríntios 10, a partir do verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Queridos, esse é um texto sobre liberdade. Um assunto profundamente atual. Podemos dizer que desde a Revolução Francesa, a discussão sobre liberdade, ela domina o mundo ocidental. É tido como um dos valores fundamentais do ser humano. Todos em todo lugar que de alguma forma não se sentem totalmente livres, lutam por sua liberdade, por seus direitos. Ao mesmo tempo, é um assunto que está no centro do Evangelho. Falar do Evangelho é falar de liberdade. Mas será que nós estamos entendendo que liberdade é essa que o Evangelho oferece? Será que o significado da palavra liberdade para nós hoje, no mundo, na sociedade, é exatamente o mesmo daquele que a palavra de Deus nos apresenta? Será que há uma coincidência de sentidos ou não? A igreja de Corinto, para quem Paulo escreve essa carta, estava muito confusa acerca desse tema, desse assunto. E eu creio que o mesmo mal entendido que havia lá continua existindo aqui entre nós atualmente, inclusive entre os cristãos. Por isso, a nossa intenção hoje é tentar desfazer alguns desses mal entendidos, a fim de que você entenda o significado bíblico de liberdade. E para isso a gente precisa começar pela cruz. O Evangelho é liberdade porque ele é libertação. Lembramos das palavras de Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, há condição para eu ser liberto, ou melhor, a condição para eu ser livre é ser liberto por Jesus. De forma que, na perspectiva bíblica, eu sou alguém que precisa, que necessita de libertação, e essa libertação só me é proporcionada por Jesus. Não é você que se liberta, você é liberto.
De modo que a liberdade que temos, que recebemos, é presente de Deus, é dádiva, é graça, não é resultado de conquista pessoal, fruto de esforço, não é algo do qual eu possa me orgulhar. Do ponto de vista do Evangelho, a liberdade essencial que necessitamos é a liberdade que nós podemos chamar de liberdade espiritual. Veja, não há condição, do ponto de vista bíblico, de termos verdadeira liberdade física, emocional, mental, se não tivermos liberdade espiritual. Não é possível ter uma vida saudável se eu estiver longe de Deus. Por isso nós necessitamos de libertação, porque estamos debaixo de opressão. A Bíblia vai chamar esse caos espiritual que atua dentro de nós de pecado. E essa é uma palavrinha que a gente às vezes tem dificuldade de entender. Pecado, note bem, não é uma coisa, né? Você não pega, você não segura, você não coloca aqui pecado. Pecado é uma força espiritual que atua dentro de nós. Dentro de nós. Age no seu coração, na sua mente, na sua alma, de uma maneira tão radical, que nos deixa cegos para Deus e nos impulsiona de uma forma invisível, sutil, mas constante, nos impulsiona para longe de Deus, para uma vida contrária à vontade dele. Portanto, o pecado é mais do que um deslize moral, sabe? Aquela coisa assim que você faz errada de vez em quando. O pecado aprisiona, o pecado mata. O resultado do pecado em nossas vidas é morte espiritual. Então, a começar pelo pecado dentro de nós, a situação do ser humano é de total escravidão. O escravo é aquele que não tem liberdade própria, é óbvio. Ele está na condição deplorável de apenas existir para satisfazer a vontade do seu dono. É exatamente o que o pecado realiza na nossa vida. Nos tira a liberdade espiritual. Nossas escolhas espirituais são determinadas pela situação espiritual do nosso coração. Nossos pensamentos a respeito de Deus são influenciados pelo estado pecaminoso da nossa mente. E é por causa dessa realidade que nós nos tornamos expostos à ação e influência de forças malignas. Existe sim opressão espiritual. Existe sim ação maligna sobre a vida daquele cujo coração ainda não foi redimido por Jesus. O diabo, ele tem acesso à vida daquele que não foi resgatado por Cristo. Porque se ele ainda não foi resgatado, ele está aprisionado. Sem Cristo na minha vida, eu estou exposto à influência do mal em todas as suas formas. Acredite nisso ou não. A sua fé, nesse sentido, não faz a menor diferença no que você acredita. Se trata da realidade do estado do seu coração. E o pecado está tão entranhado dentro de nós que, na verdade, nós nem sequer nos damos conta que estamos em escravidão. Nos achamos livres. A pessoa se sente livre, mas você, na verdade, é escravo do seu coração. É escravo dos seus pensamentos. Escravo da sua vontade. E o seu coração está justamente sob o domínio do pecado. Por isso você necessita de libertação. Libertação. E o Evangelho é o poder de Deus que pode nos libertar. Note, o Evangelho é mais do que uma conscientização. É mais do que boas informações para você viver uma vida interessante. Antes de ser informação, o Evangelho é um fato. O fato de que o Filho de Deus se tornou ser humano e na cruz morreu por nossos pecados. A morte de Jesus na cruz está diretamente relacionada ao nosso drama. A única forma
a única maneira de sermos resgatados deste poder era se o Filho de Deus viesse nos resgatar. O sangue de Jesus derramado na cruz é o único que tem poder de lavar a nossa vida de dentro para fora. A graça que está presente na morte de Jesus, o poder da ressurreição, são o poder de Deus que pode sim renovar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida. E aí, quando você coloca a sua fé em Jesus, você experimenta esse poder. A fé é a conexão que faz com que o poder de Jesus chegue até a sua vida. Quando a sua fé é em Deus e na obra de Jesus, quando a sua fé está em Deus e na obra de Jesus, o Espírito Santo realiza isso em você. Você é liberto do domínio do pecado, você é livre de toda opressão maligna. No sangue de Jesus, toda a maldição é desfeita. Todas as obras malignas são anuladas. Em Cristo Jesus não há condenação, não há maldição. Somos justificados, somos reconciliados, somos libertos. Quando Jesus nos liberta, somos verdadeiramente livres. Livres para ouvir a voz de Deus. Livres para correr para os braços do Pai. Livre de toda opressão. Livres para viver o plano de Deus para as nossas vidas. Livres para se derramar aos pés de Jesus. Livres para viver a alegria de uma vida em comunhão com o Criador. Por tudo isso, o primeiro nível da nossa liberdade, primeiro nível quando a gente pensa em liberdade espiritual, é entender que Jesus, o Evangelho, é o poder de Deus, capaz de libertar você de todo tipo de escravidão. E é somente Ele. Em Cristo somos livres. Amém? Amém. Agora, isso nos leva a uma questão. Essa liberdade que o Evangelho nos dá, é uma liberdade absoluta? Você já pensou sobre isso? Será que porque se eu estou em Cristo, se eu fui lavado, redimido no sangue do Cordeiro, será que agora eu sou absolutamente livre para fazer o que eu quiser? A resposta é não. Mas você sabe por que não? Veja bem, a única liberdade disponível no Evangelho é uma liberdade limitada. Na verdade, todas as liberdades que nos são oferecidas são limitadas. E o Evangelho também é uma liberdade limitada. Porque, pensando aí filosoficamente, não existe liberdade absoluta. Não existe. Ninguém é totalmente livre. Todos sempre temos restrições. Coisas que não conseguimos fazer ainda que desejemos. Limitações físicas, biológicas, emocionais, intelectuais, financeiras, geográficas, temporais. Ninguém, nunca, em qualquer lugar, tem condições de fazer tudo o que quer. Tem gente que tem mais oportunidades? Sim. Tem gente que tem menos oportunidades? Mas ninguém consegue tudo. Por esse motivo, liberdade absoluta é uma ilusão. É uma mentira para enganar crianças. Somente Deus é absolutamente livre. Ele é o único ser totalmente livre, porque somente Ele tem poder para fazer o que quer, quando quer, onde quer. Ele é ilimitado. Nós somos limitados. Daí a pergunta não é se você tem ou não tem limitações. Todos temos. A questão é, que tipo de limitações existem na liberdade cristã?
Ora, na medida que essa não é uma liberdade qualquer, ora, é uma liberdade muito especial. Ela custou o sangue de Jesus. É uma liberdade concedida por Deus. Então, que tipo de limitações existem nessa liberdade que Deus me deu? Podemos dividir essas limitações em duas categorias. Primeira categoria são as limitações relacionadas à obediência. Obediência. Paulo começa a tratar desse assunto lá no capítulo 6. Aí ele vai dizer o seguinte: vocês foram comprados, olha a expressão, olha o verbo, comprados, por alto preço. O Espírito Santo habita em vocês. Aí ele conclui: e vocês não são de si mesmos. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o Salvador, mas Jesus também é o nosso Senhor. Senhor. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, Jesus morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Somos livres, sim. Livres para viver como filhos e servos de Deus. Fomos libertos para vivermos um relacionamento com Deus. E acredite se quiser, existem princípios que regulamentam esse relacionamento. Infelizmente, muitos por aí têm deturpado o evangelho como se fosse algo do tipo assim: vai e vive a vida do jeito que te agrada. Para muitas pessoas, a única limitação da liberdade é a felicidade. Então, nesse sentido, a felicidade se torna o seu senhor. Se te agrada, faça. Se não te faz feliz, não faça. Isso, queridos, não é evangelho. Isso não é a palavra de Deus. Jesus vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele não diz assim: aquele que é feliz, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A ordem de Jesus lá na grande comissão de Mateus 28 foi: olha, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então Jesus espera que os seus discípulos tenham uma vida de obediência aos mandamentos. Pecado, querido, continua existindo. Pecado acontece quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Mas o pecado, se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, se você está em Cristo Jesus, o pecado não mais te domina, não mais te controla, você não é mais escravo, mas ele está ao nosso redor, como tentações, armadilhas. Somos pecadores porque somos passíveis de pecar. Primeira carta de João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado nenhum, nunca, esse está mentindo, né? Então eu preciso fugir da aparência do mal, resistir às tentações, dizer não ao pecado. Paulo vai dizer lá aos Gálatas: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então veja, nós não podemos usar a graça como um passe livre para o pecado. E quando o pecado acontece, a palavra orienta também. O que eu tenho que fazer? Me arrepender. Confessar diante do Senhor. Você cometeu pecado, você pecou, você errou, você falhou, você se arrepende, você o confessa, você busca em Cristo perdão, busca no Espírito Santo renovação. Portanto, querido, pense assim: a liberdade de Jesus é como uma estrada. Pense numa estrada. E nessa estrada, Deus te dá o direito de andar de diversas formas.
mas você tem que respeitar a sinalização. Sem sinalização você pode ser multado. Sem obediência você pode causar acidentes. Você pode machucar e ser machucado. Isso nos leva, queridos, à segunda categoria de limitações. Então a primeira categoria é obediência. Então eu tenho liberdade, mas eu não sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para viver uma vida de comunhão com Cristo, com Deus, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Segunda categoria fala para a gente de preocupações que eu devo ter comigo, que eu devo ter com meus irmãos e que eu devo ter com a missão. A primeira categoria, a obediência, fala de princípios inegociáveis, mandamentos que pairam sobre todos os cristãos em todas as épocas, em todos os lugares. Ora, o que é permitido para um cristão aqui no Brasil é permitido para um cristão na Finlândia. O que é pecado para um cristão no Brasil é pecado para um cristão que está na Austrália. E o que define isso não é opinião, gosto, preferência. É a palavra. Agora veja. E aqui você precisa prestar atenção. Porque a Bíblia, ela não é um código minucioso que contém todas as regras para todas as épocas. Então, não há na Bíblia, por exemplo, um capítulo que diga quais as cores que eu posso pintar o meu cabelo. Não existe um versículo explicando quais programas você pode assistir na televisão, que livros você pode ver, quais músicas você pode ouvir. Não há passagens na Bíblia dizendo que esportes podemos praticar, ou quais times nós podemos pertencer, ou torcer, com a única exceção daquele time vermelho e preto que a gente sabe que é pecado, Então, aquele ali realmente não tem jeito, irmãos. Então, a segunda categoria de limitações são aquelas questões que você precisa decidir individualmente. Vai depender da sua avaliação. Ora, e aqui um princípio importante. Não é porque a Bíblia não diz que é pecado que eu devo fazer. Compreendeu? Não é porque eu posso fazer que eu devo fazer. Você precisa avaliar. E talvez aqui as nossas escolhas sejam diferentes. E aí vem aquela pergunta: como é que eu escolho corretamente no caso concreto? Como é que lá você no seu dia a dia faz a opção certa? Antes de a gente chegar no princípio, note que a gente não pode cair na armadilha de querer transformar em regra geral o que é apenas uma preferência pessoal. Eu gosto de orar todo dia de manhã. Há pessoas que gostam de orar na madrugada. Isso não significa que quem não ora de madrugada esteja errado, ou quem não ora de manhã esteja errado. O fato de eu não pintar o cabelo não significa que quem não pinte, ou que quem pinte esteja errado. A gente não pode transformar em regras religiosas o que é apenas uma questão de preferência pessoal. Então, Paulo nos oferece aqui 3 princípios, 3 preocupações, 3 parâmetros que envolvem a limitação da sua liberdade individual. Todas as coisas me são lícitas em Cristo. Isto é, tudo que a palavra de Deus não condena, eu posso fazer? Posso. Mas entre todas as coisas que me são lícitas, existem algumas que não convêm. Não convém ao quê? Em primeiro lugar, não convém à minha edificação pessoal. Repare,
Esse é um critério exclusivamente individual, particular. Como cristão, eu posso ouvir a música que eu quiser, ver o filme que eu quiser, ler o livro que eu quiser, ter os amigos que eu quiser. Mas pode ser que para mim, Jackson, algumas músicas não me façam bem. Pode ser que alguns filmes, séries ou vídeos na internet não me edifiquem. Pode ser que algumas pessoas, para mim, sejam uma influência negativa. Para mim, você vai ter as suas restrições. Eu vou ter as minhas. Isso, perceba bem, isso não é fraqueza. Ao contrário, isso é maturidade. Isso é discernimento. Por quê? Não existe, querido, neutralidade. A cultura sempre exercerá alguma influência sobre nós. E não existem cristãos que não são influenciáveis. Isso é uma mentira, uma falácia. Você é sim influenciável. Aquilo ao qual você está exposto te influencia e te afeta espiritualmente. Não há um campo de força sobre a sua alma, de modo que nada ao seu redor te atinja. A pergunta é, essa pergunta é importante. Nessa situação específica, você consegue separar o que é bom do que é ruim? Enxergar Deus no que é bom, sem se influenciar pelo que é ruim? Vou repetir. Na situação aí qualquer da sua vida, em todos esses casos, você consegue separar o que é bom e ruim? Sempre tem o que é bom e ruim, irmãos. Em todos os aspectos da vida humana, há coisas boas e coisas ruins, espiritualmente falando. Você consegue enxergar Deus no que é bom e consegue não se deixar influenciar pelo que é ruim. Exemplos concretos. O que será de eu assistir na Sapucaí o desfile das escolas de samba? Ou ir ao estádio assistir um jogo de futebol? Ou ir ao cinema? Ou ir ao teatro? Ou assistir o show da minha banda favorita? E por aí vai. Há algum versículo específico na Bíblia sobre isso? Que eu saiba, não. Agora, essas coisas são todas elas espiritualmente neutras? Não. Então a pergunta que eu preciso fazer é: você consegue estar nesses lugares, nessas situações e entender que você está diante de Deus, tendo como pressuposto que se divertir, rir, se alegrar, faz parte da vontade de Deus? Você consegue separar o que é bom do que é ruim, do ponto de vista do Evangelho? Você consegue ver Deus no que é bom, sem se deixar influenciar por aquilo que é ruim? Talvez você diga assim: pô, pastor, mas isso é difícil. A maturidade é difícil. Ser responsável pela nossa saúde espiritual é difícil. Existem duas opções fáceis. Existe a opção daquela igreja que proíbe tudo. Existe a opção daquela igreja que libera tudo. Você vai encontrar por aí essas duas opções. Não é esse o nosso entendimento do Evangelho. Pastor, eu posso ouvir músicas não cristãs? Não há versículo que proíba. Mas você vai ter que avaliar, nesse caso concreto, citando um exemplo simples, a influência que os diferentes tipos de música terão sobre a sua vida. Pastor, eu posso dançar? Você consegue separar o que é bom e ruim, se divertir, ver Deus no que é bom, sem se influenciar pelo que é ruim? Nesse caso, ou melhor, nesses dois exemplos, para a gente tornar mais específica a questão,
Na minha fraqueza, eu, por exemplo, ouço vários tipos de músicas. Mas tem algumas que não só não me edificam, como não me fazem bem. No caso da dança, há muitos tipos de dança que, pessoalmente, eu acho difícil separar o componente erótico e sensual da simples diversão. Mas essas são as minhas dificuldades, os meus problemas. É você quem vai tomar a sua decisão. A igreja, não cabe à igreja tirar de você a sua liberdade. Mas você precisa lembrar que também não cabe à igreja tirar de você a sua responsabilidade. E você tem uma responsabilidade. Todos os dias você terá de avaliar. Desde as páginas que você acompanha no Instagram, aos filmes e séries que você acompanha, até os amigos que você tem e aos lugares que você vai no fim de semana. É por isso, irmãos, que tem um culto das crianças, tem um culto dos adultos. Porque você precisa aprender a ter maturidade para tomar esse tipo de decisão. Para a gente fechar rapidamente, outros dois fatores. Então, o primeiro fator, na limitação. O que pode limitar a minha liberdade? Eu tenho direito de fazer? Tenho. Mas eu vou deixar de fazer porque isso particularmente não me edifica. A sua escolha pode ser diferente da minha. E nós precisamos entender e ter a maturidade que nós vamos ter escolhas diferentes. E vamos viver juntos na mesma igreja. E vamos fazer coisas diferentes. Segundo fator são os irmãos. Às vezes eu preciso abrir mão da minha liberdade cristã para não levar o meu irmão ao pecado. Note bem, aqui a gente entende errado a questão do escândalo. Não se trata do meu irmão não concordar comigo ou não gostar do que eu faço. Se trata de eu induzir o meu irmão ao pecado. Isto é, induzir ele a fazer algo que faz mal espiritualmente a ele, não a mim. Então, Paulo não está falando aqui das coisas da primeira categoria, que são obediência inegociável. Paulo está falando das coisas da segunda categoria, que podemos ter opiniões diferentes. Então, o fato de não fazer mal para mim, não significa que não faz mal para você. Então, eu preciso em Cristo respeitar a consciência do outro. Não dá para pensar, obviamente, nos cristãos do mundo inteiro. É impossível. A gente está pensando aqui em pessoas que caminham com a gente. Aquele irmão, aquela irmã que anda junto com você, a pessoa que está perto de você. É aquela pessoa com quem você conversa a ponto de você conhecer a opinião dela, as dificuldades dela. Então, querido, não há nada mais bíblico do que a gente se importar com o outro, ao ponto de abrir mão de coisas que eu tenho direito de fazer em função do outro. Esse lugar em que a gente faz tudo o que quer e não abre mão de nada por causa de ninguém, chama-se mundo / inferno. Não é igreja. O Cristo que nos salvou foi o Cristo que abriu mão do lugar que ele estava para vir ao mundo, para se humilhar e nos salvar. Vamos então a um exemplo bobo. Simples, elementar. Eu tenho uma pessoa em Cristo que não sente bem ir à praia. Eu adoro ir à praia. Mas há um irmão que não gosta de ir à praia, não se sente à vontade. Eu não sou melhor do que ele, porque eu vou à praia e isso não me afeta. Ele não é inferior a mim. Ele é um cristão sincero que está tomando decisões em favor da sua comunhão com Cristo. O erro aqui é a gente sentir-se superior porque faz o que o outro não faz. Não podemos usar da nossa liberdade para ofender a consciência do outro. Pior ainda, tentar forçar o outro a fazer o que a gente faz. Meu irmão, uma coisa para você. Se você se sente mal, não faça. Se não te faz bem espiritualmente, siga a sua consciência. Não faça apenas para agradar os outros. Você está em dúvida, ore ao Senhor.
Pergunte ao Senhor: Senhor, eu consigo, me ajude a ver se há algo bom nisso para a minha vida. Veja, isso não impede da gente conversar, da gente explicar, da gente aprender, da gente conhecer, da gente mudar espiritualmente as nossas opiniões. Eu vou sentar com meu irmão e explicar para ele: poxa, por que eu faço isso? Olha, eu faço isso por causa disso. Não há problema nisso. Mas a decisão final dele fazer ou não é dele. E não cabe a mim julgar o outro como pecador por fazer coisas que eu não faço, no uso da liberdade dele. Então, a favor do nosso irmão, queridos, às vezes a gente precisa abrir mão da nossa liberdade. E para fechar, o terceiro fator é o fator da missão. Paulo vai dizer no capítulo 9, que se fez de grego para os gregos, de judeus para os judeus, de fraco para com os fracos, a fim de, ele vai dizer, fiz-me de tudo para com todos, a fim de salvar alguns. Então aqui, querido, significa que às vezes nós precisamos ajustar a nossa liberdade para criar pontes com os nossos alvos missionários. Veja que nesse caso o ajuste pode ser para mais ou para menos. Às vezes eu posso até me colocar em uma situação que é não muito confortável para mim, para tentar ser bênção para alguém. Às vezes eu posso abrir mão de preferências para criar pontes, estreitar relacionamentos, criar oportunidades para compartilhar o evangelho. Aqui o que não pode acontecer é você perder de vista a sua intenção. Qual é o seu objetivo final? Evangelização. Você está em um projeto missionário. Você quer ser instrumento de Deus na vida de alguém. Você não pode ser influenciado e ao invés de influenciar. Então, queridos, eu queria terminar essa palavra desafiando você a orar por dois motivos, duas causas. Em primeiro lugar, que você coloque diante de Deus a sua situação espiritual. Nós falamos no início, quem nos liberta espiritualmente é Jesus. Se você está em Jesus, você está verdadeiramente livre. Você precisa, de fato, colocar a sua vida diante do Senhor. Se você não está em Jesus, você precisa da libertação que somente Jesus pode te oferecer. Se você já é cristão, eu queria que você colocasse diante do Senhor a seguinte questão: você está disposto a oferecer em sacrifício ao Senhor a sua liberdade? Ou será que a sua liberdade é um valor absoluto? Você está disposto a abrir mão de alguma coisa? Ou você não está disposto a abrir mão de nada? Aqui nós vemos que nós precisamos abrir mão de coisas para minha edificação, de coisas para abençoar o outro, de coisas para alcançar pessoas. Você precisa estar disposto a oferecer ao Senhor sacrifícios, o sacrifício da sua própria liberdade. Feche seus olhos, fale com o Senhor nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome porque em Jesus o Senhor nos liberta de todo pecado. Nós Te louvamos, ó Pai, porque em Jesus o Senhor nos dá plena liberdade espiritual. Em Jesus toda maldição, opressão são anuladas. Em Jesus toda escravidão termina. E em Ti, em Jesus, nós temos livre acesso à Tua presença. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nessa hora conduza aqueles que estão aqui ouvindo essa palavra, que ainda não desfrutam dessa total liberdade. Visita com graça essas vidas, ó Pai. Que elas possam se render aos Teus pés, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E que hoje, nesse dia, experimentem a libertação que somente vem do céu para as nossas vidas.
Ó Pai, e se nós estamos no Senhor, nos dê a alegria, Senhor, nos dê a gratidão de sermos realmente livres no Senhor, ó Pai. Muito obrigado. E agora, Senhor, nos faz entender que precisamos muitas vezes sacrificar a nossa liberdade. Que a liberdade não seja um ídolo para as nossas vidas. Que possamos abrir mão muitas vezes de coisas que temos direito de fazer, mas que não nos fazem bem. Abrir mão de coisas que temos direito de fazer, às vezes para abençoar o outro. Abrir mão de coisas que temos direito de fazer para ser instrumento missionário nas tuas mãos para alcançar vidas. Dá-nos a sabedoria, Senhor, dá-nos o discernimento de examinar o direito que temos à liberdade em cada caso concreto. Tira do nosso coração toda a culpa e angústia, para que possamos, com paz e tranquilidade, tomarmos as decisões certas, para que o Teu nome seja honrado, para que as nossas vidas sejam edificadas e para que as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas pelo convívio conosco. Em nome do Teu Filho Jesus.